Olá! Hoje mais um vídeo da minha série de muitos que ainda virão sobre o capítulo 1154 do mangá de One Piece. Um capítulo que mostra, que traz uma mensagem importante e ao mesmo tempo ele se aprofunda em questões do universo dos gigantes e em questões do que aconteceu em Reverie e ele ao mesmo tempo ele insere um personagem de uma certa importância que já se fala há algum tempo, que é o Rox de Shebeck. E esse capítulo, como muitos outros, traz muitas revelações. Então eu vou iniciar o vídeo oficialmente com um chapéu de palha. Então, o capítulo começa com uma notícia de que o Joru, um dos anciões de Obaf, junto com o Jaru, era amigo de Jaru, foi assassinado pela Big Mom. E no mesmo ano teve seca, teve um inverno muito rigoroso, tempestades e muitos outros desastres. E isso trouxe para Elbaf uma fome muito grande e muitos conflitos internos dentro de Elbaf. Vilas começaram a atacar outras vilas e todos pensavam que isso aconteceu por conta de Loki, que Loki era amaldiçoado. E inicialmente Estrida, que era a então esposa do rei Herald, tinha essa ideia da maldição, mas isso acabou se espalhando por todo o povo. E até chegar ao ponto que queriam sacrificar Rajodin, que era o irmão mais velho de Loki e também filho do rei Herald. Isso, One Piece ele tá trazendo uma mensagem aí de algo de como o extremismo religioso ele é perigoso. A religião, ela é uma forma de você se conectar com um Deus, com deuses, com um ser transcendental, consigo mesmo, com os outros. Religião significa religar, era esse o propósito da religião, religar. Mas quando isso é levado ao extremo, colocando uma verdade absoluta acima de tudo, e a fé ela é seguida de uma forma cega, sem um senso crítico, sem realmente uma profunda vontade de transformação e uma profunda vontade de se conectar com a humanidade. Porque o One Piece ele traz um contraste muito grande. De um lado, o rei Herald, que era um homem que queria conhecer todos os povos, queria conectar Elbaf, tanto que depois mostra no capítulo que criou as linhas de transição, né, que eram 8, para conectar Elbaf, para deixar Elbaf mais unida, para evitar guerras e fomes, e se tivesse uma crise, que tudo pudesse ser melhor, que não precisasse haver guerra ou fome durante as crises. E o Araldi acabou se tornando alguém assim que queria se conectar com o mundo, queria conhecer tudo. E temos um extremo oposto, que era Estrida, que, pelo contrário, tinha uma fé cega, e acabou passando isso pro Loki. Mas a gente sabe que os filhos muitas vezes são apenas o reflexo de seus pais. Então, daí, eu penso que o ponto da religião é, sim, ter uma religião importante, não importa se é o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, o taoísmo ou qualquer outra, um bandismo, um espiritismo, qualquer religião que seja, mas ela precisa ser praticada de um modo saudável e entender que todas as religiões, todos os irmãos, todas as religiões também estão procurando a mesma coisa que você procura nessa religião, que é uma conexão com algo além do visível. Acredito que esse é o grande ponto desse capítulo, dessa mensagem que traz por trás da maldição do Loki, da rejeição de Estrida,
desse coração que o Harald tinha de conectar com o mundo, se conectar, o Baf se conectar consigo mesmo e ao mesmo tempo se conectar com o mundo, porque num tempo de crise, graças à diplomacia do rei Harald, graças à vontade que ele tinha de conhecer outros povos, ele foi ajudado. Se ele tivesse continuado daquele modus operandi que ele tinha quando ele era jovem, as nações não iam ajudar ele do jeito que ajudaram, não iam ajudar o Baf do jeito que ajudaram. Então, por isso é tão importante se conectar, tratar as pessoas bem e ter essa vontade de se tornar um com o universo, de transformar a humanidade numa grande... A humanidade é uma grande família, ter esse entendimento. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, e às vezes o dia de amanhã pode ser severo, mas se nós temos amigos, se nós tratamos as pessoas bem, elas vão lembrar da gente, vão nos ajudar nos nossos tempos de crise. E assim nós podemos ajudar outras pessoas em tempos de crise também. Acredito que essa é a grande mensagem central desse capítulo. Mas, além disso, o capítulo traz revelações da seguinte forma, que o rei Harald estava no Reverie porque ele queria conhecer mais as nações. E o governo mundial também tem essa ideia de união de todas as nações. Só que o governo mundial tem uma ideia errada dessa união. Porque quem governa realmente o governo mundial é Imu. E Imu é um tirano. Eu acredito que tem duas grandes formas de unir todos os povos. Criando um governo global, mundial, como no mundo de One Piece, centralizado, ou por meio de diplomacia, por meio não de uma instituição concreta, uma instituição oficial, mas por meio do coração das pessoas, que quer se conectar uma com as outras, que quer aprender sobre outras culturas, aprender sobre outros povos, visitar outros lugares, conhecer a ancestralidade, porque isso é muito importante. E isso também unifica o mundo. Então, esse é o contraste. Por que o Harald, mesmo querendo ser tão gentil, querendo conectar as pessoas, querendo ser um diplomata, querendo trazer conexão para o Baf, conexão entre as nações, conectar o mundo inteiro, ele era rejeitado pelo governo mundial, que em essência, em suma, era também para ser uma instituição que governava para todos, o Reverie é o encontro de todos os reis mundiais. Então, por que mesmo assim o rei Harald era rejeitado? O que tem aí? Por que o rei Harald, sendo que ele é um homem que quer preservar a amizade, quer ser um diplomata, quer trazer a amizade entre todos os povos, ele é rejeitado por uma instituição que, pelo menos no papel, era para fazer isso, essa conexão entre os povos? Qual que é a diferença aí? E também o capítulo traz algumas revelações sobre um assassinato. E aí que entra Rox Dischebek, que também o One Piece dá mais uma revelação, que é o pai do Barba Negra. Então, ele ali conhece o Harald e quer conversar. E nos próximos capítulos teremos revelações. Também eu quero apresentar uma coisa importante que falou, que é sobre uma raça antiga de gigante que foi congelada e levada para algum lugar. E o Wars, a gente sabe que o Wars, lá na saga de Thriller Bark, ele foi congelado. E Gekko Moria trouxe ele à vida novamente. Então, será que essa raça que foi congelada há muito tempo não era a raça do Wars, que também era uma raça de gigante? Bem, nos próximos capítulos teremos muito mais revelações e eu estou ansioso. E voltando, o meu armazenamento do meu celular estava quase cheio, por isso que... Mas agora eu escrevi um monte de coisa e voltou. Agora eu vou poder falar mais calma, porque esse capítulo traz muita coisa. Então, eu tinha 9 minutos e 25 segundos e acabou rapidinho, porque como ele tinha muita coisa, ele acabou me cortando ali. Mas então, eu estava falando sobre a raça do Wars e sobre a conversa do Jaru com o Harald que eles estavam tendo.
Provavelmente essa raça que ele está falando é a raça do Wars, porque o Wars foi encontrado congelado pelo Gyakumori. E a gente sabe que o interessante desse aí também são os chifres. O Wars tinha chifres, o Araldi tinha, o Loki tem, o Kaido também tinha chifres, embora o Kaido não fosse um gigante assim, mas ele tinha 8 metros de altura, então ele podia ser um híbrido entre um gigante e um humano, ali já daria o tamanho do Kaido. E isso abre um novo leque sobre porque poderiam existir vários gigantes, porque que existem gigantes que são maiores e esses gigantes que são tipo 10, 12 metros de altura. Então existe uma diferença entre eles. E também traz um ponto sobre a inimizade de Elbaf com o governo mundial, porque existia Jaru traz um grupo, fala para Araujo sobre um grupo que existiu em Elbaf há muito tempo, chamado Galeira. E era um grupo de piratas com mais de 100 integrantes. E todos eles eram muito fortes e lutavam com martelos e foram capturados todos eles. Então existe uma inimizade entre o governo mundial e Elbaf. E a gente sabe que Elbaf guardava a Gomu Gomu no Mi, ou a Hito Hito no Mi, que é o modelo Nika. Então, existe uma inimizade ancestral, como o Jaru falou. Existe uma inimizade ancestral entre o BAF e o governo mundial. Porque o governo mundial quer unir as nações, mas quer unir as nações sobre uma bandeira e quer escravizar as nações. Provavelmente a vontade de Araldi de conversar com o governo mundial é por conta desse desejo, dessa vontade que ele tinha de conversar com o governo mundial, porque ele via que o governo mundial, pelo menos, era para unir as nações, e ele queria fazer isso. Mas o governo mundial barrava ele, sancionava ele, sancionava o BAF e barrou ele de entrar em Marejou. Ele quase foi preso, ele podia ter sido preso, podia ter sido escravizado, mesmo com suas boas intenções. Jaru falou, mesmo com suas boas intenções, mesmo com sua atitude sincera, isso não surte efeito no governo mundial, por causa que existe essa inimizade. E, bem, tem muita coisa que vai ser revelada. Eu tô tão ansioso quanto vocês, mas como eu falo em todos os meus vídeos, One Piece, o legal de One Piece é que a gente vai encontrar o One Piece junto. Quando o Luffy encontrar o One Piece, todos os que acompanham a obra vão encontrar também. Então, One Piece, nós todos vamos encontrar. E eu quero encontrar junto com você. Eu tô aqui com meu chapéu de palha, trilhando esse caminho, um capítulo mais próximo. Cada vídeo que eu gravo, eu tô um capítulo mais próximo do One Piece. Mas eu não posso encontrar o One Piece sozinho. Não posso e não quero. Assim como o Luffy disse, eu não vou ser o rei dos piratas sem você. Eu também. Eu não vou conseguir ser o rei dos piratas, não vou conseguir alcançar One Piece sem a sua ajuda. Então, por isso, eu peço dar um like, para se inscrever, para compartilhar com outros amigos que vocês conhecem, que também curtem One Piece, que também curtem a história de One Piece. E nós formamos uma grande tripulação, uma tripulação muito forte, rumo à última ilha. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Shalom.